Boa noite aí, bom dia pra todo mundo. São 2h41 da manhã. Eu só parei de trabalhar agora, cara. Comecei 9 da manhã, parei agora. Nosso assunto de hoje, nossa pílula vermelha. Não vou nem esperar o pessoal entrar aqui, tá? Já vou você falando direto. Nossa pílula vermelha de hoje, cara, é sobre como o tempo nunca é pouco se ele for bem aproveitado. Nós temos às vezes uma aula, até mesmo o próprio Sêneca, né? É o cara que nos fala esse livro aqui dele, ó. É sobre a brevidade da vida, né? Um ótimo livro curtinho, uma bela leitura de alguém que questiona a relação do homem com o tempo, tá? Ele tem nesse livro uma frase clássica que é ars longa vita brevis, né? Que ele diz, pô, a arte é tão longa e tão curta a vida. Mas agora nesse ponto eu quero comentar com vocês a questão da como a brevidade do tempo ela é altamente relativa. Então, antes, cara, de cada conversa nossa, eu faço uma conexão com o que a gente vem falando, porque isso aqui é sempre bom, tá tudo muito presente na nossa vida, para fazer uma lógica. Não é à toa que a gente está tendo aqui uma aula de filosofia, né? Então, como tem muita gente que está pegando as coisas muito esparsas, a ideia aqui é que nós tenhamos o quê? Um conjunto de pensamento que teu cérebro venha fluido e comece a brotar dentro de ti ideias, tá? O primeiro ponto que a gente trouxe aqui, cara, desde o início, é que nós examinaríamos as três principais disciplinas da filosofia, né? A primeira delas é a percepção de mundo, né? Vamos começar a entender o nosso mundo aqui, depois a nossa ação, como é que eu vou ser ativo no mundo, e depois a minha vontade, né? Como é que eu posso entender a minha vontade em contraposição com a vontade do universo, né? Porque aí a gente vem para aquela nossa primeira aula, conseguir balizar as coisas que estão sob o meu controle e as coisas que não estão sobre o meu controle, eles não estão sob o meu controle, conseguir divisar bem essas duas coisas. Então lá no primeiro momento que a gente vai falar aqui, voltando para o nosso ponto, é o ponto da percepção, o ponto da claridade. O que é claridade? Conseguir enxergar a diferença do preto e do branco. Tá? Não é questão de luminosidade, né? É questão de diferenciar o preto do branco. As coisas vão ficar mais claras para ti. E o nosso grande objetivo do mundo é que as coisas fiquem mais claras, porque o nosso mundo é realmente nebuloso. Até mesmo a questão de busca de sentido, a busca de valores, a busca de entendimentos, isso é uma grande névoa à nossa frente. Nós temos que ter a vida cada vez mais clara. Então eu quero lembrar para vocês aqui que nós falamos nessa busca da vida mais clara. A gente falou, né, dos 4 pontos cardeais do nosso pensamento, que vai ser o autoconhecimento, né, vai ser a busca de coragem para enfrentar, fazer esse questionamento, a justiça, esse bem julgar, ou refinar nosso julgamento, né, julgarmos cada vez melhor, para que então a gente tenha sabedoria. Isso eu falei para vocês também, que é uma lavourazinha, né? Nós vamos botar a sementinha do conhecimento, vai brotar a sabedoria dali de dentro, a gente vai fazer uma colheita, vai nascer a nossa ética, o nosso bem viver. Só que tudo numa cerquinha da racionalidade e da lógica. Então, cara, o que eu falei para vocês lá no início, olha só, a gente tem que saber o que está sob o nosso controle e o que não está sob o nosso controle. Porque se tu ficar gastando energia com o que não está no teu controle, só vai te trazer aborrecimentos, só vai te trazer estresse, só vai te trazer depressão, vão te trazer outros males que vão prejudicar a tua existência. E para tu fazer essa diferenciação muito clara, tem a educação, é esse balizamento que vai fazer tu ficar maior. E quando eu falo educação aqui, cara, eu não estou falando escolaridade. Eu fiz a primeira, segunda, terceira, quarta série, fiz o segundo grau, fiz uma faculdade disso, fiz um pós-graduação, fiz um mestrado, um doutorado, fiz um pós-graduação, né, um PhD. Eu não estou falando desse tipo de coisa, cara. Estou falando de educação, entender no mundo, né? Sem entender no mundo, saber o que vale a pena aprender, como é que a gente tem com a educação, como é que a gente angaria esse conhecimento e a gente aplica a sua vida por 2 formas. Uma delas é lendo os próprios livros, né? E a outra é experimentando o mundo. Assim a gente vai se educar. E quais são os frutos da educação? Quais são os frutos de buscar esse conhecimento, né? De buscar saber, buscar tocar o mundo do lado e buscar o sentimento clássico através da leitura e dessas outras formas. Como é que a gente... Qual é a grande vantagem disso? Que a primeira delas, cara, é tranquilidade. Por quê? Porque quando chegar qualquer coisa à tua frente, quanto mais tu souber, mais tu estiver apto, mais tu tiver prática das coisas, cada problema que chegar para ti, cada dificuldade, cada novo desafio, tu sabe que tu vai estar preparado para aquilo. Tu sabe que tu vai saber entender melhor. Tu sabe que tu vai poder te preparar melhor e encarar de uma maneira muito mais tranquila. Por isso que o primeiro fruto
da educação é a tranquilidade. E se tu consegue, tá sempre apto, né, a manejar esses conflitos que chegam à tua frente, ao teu dia a dia, tu também vai enxergar que muitos deles que tu achava gigantesco não são tão grandes assim. E aí, teu próximo benefício vai ser o quê? A ausência de medo. Teu medo vai ficar cada vez melhor. Por quê? Porque tu sabe que tu vai resolver. Tu começa a ter certeza de ti mesmo a partir do conhecimento, a partir da educação. E quando tem certeza de ti mesmo, pouca coisa vai te abalar, poucas coisas vão fazer tu sofrer, poucas coisas vão fazer tu ter medo de enfrentar. E aí para tu ver, te lembra daqueles nossos 4 pontos colaterais lá que eu falei para vocês? Os pontos cardeais que eu falei para vocês? Um deles é o autoconhecimento, é saber, né? Conhecer a si mesmo, seus limites, o que eu sei, o que eu não sei, deixei isso muito claro. E o segundo, cara, a ausência de medo tem a ver com coragem. Porque quanto mais tu tem coragem de enfrentar os desafios, baseado na tua capacidade intelectual agora, menos medo tu vai ter. Né? Quando eu falo que coragem não é ausência de medo, coragem é estar apto a enfrentar. Só que quanto mais tu enfrenta as coisas, menos medo tu tem. E até chegar num ponto que tu não vai ter mais ausência de medo. E no ponto que tu tiver apto a enfrentar qualquer coisa, ter certeza de si mesmo, não ter mais medo de enfrentar nada, aí tu é livre. Aí a liberdade se torna o fruto principal da educação. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Por que a educação é tão importante? Quando eu falo educação, mais uma vez, não se trata só de escolaridade. Tá? Se trata de aprender o mundo através dos livros. Aqui eu estou com Zaratustra, estou com Afinidades Seletivas, né? 500 livros em cima da minha mesa aqui, minhas anotações, né? Meu tipo de coisa, são estudos. Eu falei para vocês também, o melhor amigo do homem é o papel e a caneta. Porque a informação vai chegar na tua mente, vai ser processada e tu vai ter que colocá-la no papel. E para colocar no papel, eu tenho que pensar, não, peraí, como é que eu coloco de uma forma que eu me entenda melhor aqui? E aí tu vai começar a melhorar o teu entendimento, a tua transmissão, né, de comunicação. E eu falei para vocês também, muitas vezes a gente acha que a nossa vida não faz sentido, que a gente tem as dificuldades de um filho pequeno, como é que eu vou criar esse filho? Nunca tive filho, estou preocupado. Ou os ditames de um cargo novo, né, onde tem muita responsabilidade, como é que eu vou tocar esse cargo novo agora, né, ou diferentes transtornos do teu dia a dia. Eu poderia aqui elencar 500, mas não vou nem perder meu tempo com isso. Aí a gente conversou sobre encontrar sentido na vida, né, cara? A principal maneira de encontrar sentido na vida é exatamente com a comunicação com os outros. É conseguir transmitir a tua ideia para o outro. É conseguir fazer com que o outro te compreenda. E quando esse outro começa a te compreender, tu leva para o segundo modo de encontrar sentido na vida, que é a compreensão do mundo. Quando a tua educação, né, faz com que tu consiga te comunicar com outros seres humanos, daqui a pouco tu começa a observar o mundo também ao teu redor. E a gente está falando tudo isso aqui, de percepção. Voltamos lá para o ponto inicial. Claridade. Eu estou entendendo o que esse mundo acontece. Muitas vezes as pessoas dizem, como é que tu conseguiu aí antecipar o que o Trump ia fazer, antecipar a reação do Irã? Porque a gente tem uma compreensão do mundo melhor. Quanto mais a gente vai observando o mundo, vai entendendo o mundo, mais a gente consegue ter claro tudo o que está acontecendo. E o nosso mundo vai ficar cada vez maior. Não só o nosso quarto, a nossa sala, a nossa cozinha, a nossa casa, nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas o universo todo. E a gente tem que encontrar nos entendermos com a nossa vida desde esse primeiro momento. Onde eu estou hoje, aqui no meu quarto, na minha sala, na minha casa, ao meu redor, perceber o que está acontecendo. E perceber não só a parte política, né, mas também a parte geográfica. Resolver os problemas. Quando eu falo a política, tem a ver da comunicação entre os seres humanos. É uma forma de encontrar sentido. A outra é a compreensão. E a terceira delas é servir. É sentir que eu estou fazendo bem para alguém. É sentir que eu estou passando adiante o que eu sei. É sentir que eu estou colaborando com o mundo. Porque daí a gente cai nos outros 4 grandes dilemas, que é o principal. Tu vai dizer assim, mas qual é o sentido da vida, Conrado? Ok, encontrar sentido eu posso encontrar através da comunicação, da compreensão e do serviço. Mas qual é o sentido da vida? Cara, o sentido da vida geralmente são 4. Quais são eles? Em primeiro lugar, continuidade da espécie. A gente veio para cá para manter a espécie adiante. Então a continuidade da espécie é o primeiro deles.
O segundo sentido que a gente tem é o domínio de nós mesmos, é o domínio da nossa mente, é o domínio do nosso entendimento. Essa é a segunda forma do porquê ter um sentido, né? O que é o sentido da vida? O terceiro sentido, cara, é o domínio do nosso ambiente. Pode ver que isso aqui está relacionado exatamente como encontrar sentido, que eu falei antes, né? Comunicação com os outros, compreensão do mundo, servir. E a gente vai porque como é que é o quarto elemento ali, ó? É a satisfação, esse do servir, seja ele servindo como um médico, como uma enfermeira, como um advogado, como um garçom, como um fotógrafo, que é a minha profissão, ou é o servindo como um dançarino, como um artista, servindo para a satisfação das pessoas, ou servindo para o seu próprio dia a dia, servindo na resolução dos problemas de como dominar o meio ambiente, como dominar o seu ambiente. Não só, quando eu falo meio ambiente, que eu não estou falando da arvorezinha, do riozinho, da montanha, não. Estou falando do teu meio ambiente, da cidade onde tu vive, resolver teus problemas, ser um engenheiro, construir um prédio, construir novas pontes, ser um farmacêutico, achar um remédio, uma cura para algum problema, né? Ser um arquiteto, fazer uma casa melhor, construir, ter estética, trabalhar com essa parte da satisfação e da servidão, e do resolver problemas. Quando eu falo a gente ter domínio sobre si mesmo, né? Essa compreensão de si, quando eu falei no início, a gente tem que ter uma comunicação com os outros, mas o primeiro ponto, lá atrás dos nossos grandes objetivos, o autoconhecimento, se conhecer, daí a gente pode trazer aqui o conhecimento filosófico, o conhecimento, uma análise psicológica, a psicologia vem para isso, a filosofia vem para isso, a história vem para isso, ciências sociais vem para isso, para esse nosso grande entendimento quanto ser humano. E a partir disso, cara, daí eu quero que tu veja que tem uma dicotomia aqui, que deve dizer, ai, Conrado, mas olha só, eu não tive filhos, Conrado, eu tenho problemas comigo mesmo, nem eu mesmo me entendo às vezes, Conrado, eu não consigo resolver meus problemas do dia a dia, Conrado, não tenho satisfação nenhuma na vida. Quando tu pensa em ti mesmo, né, tu começa a ficar triste, porra, então eu não tô conseguindo encontrar exatamente quais os sentidos da vida. Cara, calma, cara, tu não tem que dominar todos esses ambientes do sentido da vida. Não tem, eu tenho que ter vários filhos, eu tenho que dominar a mim mesmo, ser um mestre zen, ou eu tenho que ser o prêmio Nobel de ciências aqui, ou eu tenho que ser um grande artista, fazer. Não, cara, a gente se cobra muito para ter todas essas partes, e aí eu quero mostrar para vocês essa dicotomia que existe exatamente entre encontrar sentido e qual é o sentido. O encontrar sentido, cara, que eu coloco para vocês, é exatamente quando tu começa a expandir tua vida além do teu ego, além de ti mesmo, além desses questionamentos próprios. Como é que eu posso me comunicar melhor com o outro? Como é que eu compreendo melhor o meu ambiente? Como é que eu sirvo ao outro? Quando tu expande o que tu é, quando tu vai adiante, quanto mais eu sei, mais eu sou. Então é para tu ver como a educação faz tu crescer. E no momento que tu cresce, tu expande tua comunicação, tua compreensão e o teu sentido de servidão com o mundo. E aí exatamente se contrasta com qual o sentido da vida, né? Tu entender que tu é pequeno, tu é só uma partícula desse grande mundo, tu é uma formiguinha nesse grande mundo. Então não tem que te preocupar se tu não teve um filho para ajudar a humanidade, ou se tu não virou um mestre zen, um grande filósofo por conta disso, ou tu não virou um cientista, um grande engenheiro, construiu pontes, construiu moradas. Não te preocupa com essas coisas. Ou tu é um artista e tu não satisfaz todo mundo, tu não lota o Maracanã, pouco interessa, cara. O que interessa é tu tentar beliscar, dar umas lambidinhas existenciais em qualquer uma desses 4 pontos da vida. Essa é a parte mais importante que eu quero dizer para vocês, que vocês entendam que o sentido da vida está arraigado nisso, mas a gente tem que saber a nossa pequenez em contraste com o infinito cósmico. E aí muitas vezes a gente leva um grande sofrimento, cara. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho um tema até que eu não gosto de falar muito aqui, porque é um tabu conversar sobre ele, cara, que é o suicídio, né? A gente vive num mundo às vezes tão triste, cara, com tanta depressão. As pessoas, Conrado, eu não tenho um amor aqui, eu não tenho filhos, minha vida não faz sentido, né? Conrado, eu não entendo sobre si mesmo, eu tenho dúvidas sobre que caminho andar, sofro de ciúmes, de ira, essas coisas pequenas, mundanas, aqui eu não tenho um domínio de mim mesmo. O cara fica muito triste, fica meio preocupado. Conrado, eu não tenho domínio do meu ambiente, eu não consigo resolver meus problemas, eu não consigo levar um trabalho adiante, toda tarefa que eu começo eu não acabo, né? Tu tem esse problema do teu domínio existencial, domínio do teu ambiente. Conrado, eu não consigo ser feliz, eu não agrado a ninguém, minhas conversas são chatas, tal. Tu tem problema da satisfação, né? Não encontra a tua satisfação na tua vida. E aí, cara, a gente começa a ver, cara, que o suicídio é um problema, cara, que mata mais no mundo do que acidente de carro.
mata mais no mundo do que morte por animais. 1,5% das mortes no planeta vem do suicídio. Isso é uma estatística muito alta. E o suicídio existe exatamente, cara, dessa falta de amor, né? Quando tu não tem um amor, né, da solidão, né? Ou quando tu perde um parente, um ascendente ou descendente, ou quando tu abre uma empresa e tu quebra, né? O suicídio, cara, está muito vinculado a questões existenciais, e é por isso que eu acho importante que a gente está conversando aqui, porque eu quero que tu entenda exatamente, cara, que tu é um cara pequeno, tem a tua pequeneza, mas tu pode, esse contraste que é o lindo, que é a pequenez humana e o infinito cósmico. Quanto mais tu souber, mais teu mundo vai ficar mais claro, mais menos medo tu vai ter, mais tu vai conseguir enxergar e viver melhor no mundo. E aí eu te falo, cara, por experiência pessoal, cara. Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo sempre pra vocês aqui, ó. Quando a vida me deu menos, quando eu esperei menos da vida, a vida me deu mais. Pô, cara, eu era advogado, já falei pra vocês aqui, escritóriozão, rádio italiana, dá trabalhos pelo mundo, emenda Gil do Zé, bem arrumado, carrão, blá blá blá. Um dia eu larguei tudo isso para virar fotógrafo, que para mim era um downgrade social. Eu estava saindo desse mundo que eu queria todo mundo para mim, vou abraçar o mundo, ele será todo meu, me preparei para isso. Com 22 anos já tinha 2 faculdades, né? Estudei, fiz pós-graduação em todas as áreas, tal. E aí, cara, quando eu larguei essa vida e aceitei menos, ok, vai ver que eu nunca vou alcançar isso, tá? E eu aceitei menos da vida, a vida me deu mais, cara. Olha o que é a minha vida hoje, vocês acompanham aqui. Amanhã, tipo, ontem eu tava fazendo uma travessia lá na Serra do Rio do Rastro com os amigos que eu vou voltar a comentar. E amanhã eu tô indo depois de amanhã eu tô indo pra Barcelona. Agora eu vou trabalhar em Barcelona, vou trabalhar em Zurique, depois eu vou pro Polo Norte. São experiências que eu nunca iria me permitir. Mesmo se eu fosse advogado, tivesse todo o dinheiro, eu nunca gastaria meu dinheiro com isso, que eu não teria tempo. Tu entende? Eu estaria trabalhando feito um cavalo, eu não teria tempo para mim mesmo. E aí vem o nosso questionamento que eu falei lá no início, né? A vida não é curta se bem aproveitada. E o que mais nos dói aqui, cara, em depressão, em solidão, tudo isso, é a nossa relação com o tempo. A gente quer tudo ao mesmo tempo agora. A gente quer tudo agora. A gente não consegue ter o long run. A gente não consegue esperar adiante. A gente não consegue ver os limites da vida, como as coisas vão acontecer daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Pensa aí, cara, as principais empresas do mundo tem um caso, um unicórnio ou outro, né? Alguém que vendeu uma empresa ali de 1 ano que ganhou 1 bilhão. Mas vê, cara, esse cara já quebrou 1, 2, 3 empresas antes tentando chegar lá. E ele teve coragem de enfrentar seus medos. Várias empresas que são vendidas hoje por bilhões. Esse cara trabalha 10, 20, 30 anos até conseguir construí-la. Não tem uma grande mágica nisso aqui. E aí eu quero conversar para vocês sobre a percepção e claridade na vida, né? A gente passou agora essas 2 últimas noites aí. A gente estava lá no Vale dos Vinhedos, cara. Na Serra Catarinense, lá tomando vinho. E vocês viram como foi intenso os nossos dias, cara? Parece que a gente passou 2 dias lá, né? Subimos a serra de manhã, subimos a serra, curtimos a subida da serra, chegamos ali, fomos no hotel, almoçamos com o pessoal, quando veio já era o fim da tarde, a gente foi ver lá ver o fim da tarde, curtiu o pôr do sol no Quênia, depois a gente voltou para jantar, acabou a janta 1 da manhã, no outro dia às 8, nós já tava tomando café de novo, pegando um carro, indo para as vinícolas, a gente visitou uma vinícola de manhã, teve uma aula ali, aprendeu sobre champanhe diferente, depois a gente foi para um almoço harmonizado, com vinhos, lugar legal, entender como é que funcionava a geografia do lugar. Depois a gente foi na Vila Francione, fomos muito bem atendidos lá pelo enólogo-chefe, bibibi, bobó. Saímos dali, ainda fomos lá no tio Wilson, lá, que o nome dele mesmo é tio Wilson, né? Explicando ali sobre os vinhos que ele produz, tchau. Então, cara, depois a gente voltou pro... Voltou? Voltamos? Tá. Entendeu, cara? Eu trabalhei hoje das 9 da manhã até as 3, agora são 3 da manhã, tá? Trabalhei até agora e parece que eu trabalhei pela semana toda. E foi um dia de trabalho pra mim. Foi das 9 até agora, foram 14 horas aí trabalhando. Mas daí... Parece que foi uma semana, botei coisa em horas, o trabalho estava atrasado, que eu tenho que entregar até amanhã, meu prazo era até amanhã, né? Que eu vou viajar, meu prazo até sábado, na realidade, até adiante. Como eu vou viajar sábado, eu já queria deixar isso aqui entregue antes. Tá? Então eu quero dizer para vocês, cara, como a vida é relativa nesse ponto. E aí a gente volta para aquele ponto principal lá, que são o primeiro ponto, nossa primeira aula, as coisas que eu tenho controle e as coisas que eu não tenho controle. Cara, lima as coisas que fazem tu perder tempo na tua vida. Tira fora as coisas que fazem perder tempo na tua vida. Pega todo o teu tempo para ti.
foi o questionamento. Essas aulas de filosofia que começaram, quando lá no primeiro do ano eu falei, o que eu estou fazendo para ser melhor? Eu estou fazendo o meu melhor, estou me dedicando para ser o melhor de mim mesmo? Eu estou me dedicando para ser o melhor para mim? E quando eu falo ser o melhor de ti mesmo, exatamente ser o melhor para ti, né? Porque sendo melhor para ti, tu vai ser melhor para os outros. E sendo melhor para os outros, tu vai ajudar o mundo. Então lima, cara. Lima essas coisas ruins. Lima esse Instagram da vida aqui, tá? Ah, cara, o cara no Instagram faz eu perder tempo aqui, ó. Deleta o Instagram. Facebook faz eu perder tempo. Deleta o Facebook. Deleta essas coisas. Não segue essa caralhada de gente que tu segue, meu. Tu fica seguindo pessoas que têm uma vida extraordinária. Tu sabe que o Instagram aqui, meu, não é muito mundo real, né? Poucas pessoas são transparentes aqui. Poucas pessoas têm essa questão de humanização com vocês. Às vezes, cara, eu tenho percalços da vida aqui, não consigo gravar tudo o que eu queria gravar, ou eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tô fazendo o meu melhor, tentando vir aqui ainda à noite pra gente conversar. Porque eu me comprometi comigo mesmo. E cada vez que eu tenho que conversar com vocês aqui, ó, o pensamento, ó, ele passa pela minha cabeça, ele volta, eu tenho que lembrar o que eu tô fazendo, tenho que executar no papel o que eu vou falar. E às vezes nem olho, às vezes eu nem fico lendo aqui, isso aqui, isso não, por quê? Porque já passou pela minha cabeça, está dentro de mim, entendeu? Eu estudei, preparei a aula aqui agora, aqui, ó, anotei os principais pontos que eu queria conversar com vocês. Eu nem precisei usar. Porque é aí que eu te digo, a educação te dá tranquilidade. A educação te tira o medo, isso aqui era o meu apoio, era uma bengala, né? E te dá liberdade para falar o que quiser, para vir do ponto pro outro e conectar. Vocês estão vendo, cara, uma autoanálise de um ser humano aqui diante de vocês, quando a gente tem essas conversas aqui, essas lives, essas aulas, eu não sei como chamar isso aqui que a gente está falando, tá? O que eu quero de vocês, cara, comece a pensar, quem é que soma para a tua vida? Não anda com gente chata, cara. O problema só, cara, do conhecimento é que eu digo que tu vai ter que extravasar teu conhecimento com os outros, vai ter que passar para os outros sua comunicação, vai ter que ficar melhor. Só que com isso também, cara, tu vai limar as pessoas chatas da tua vida. Elas vão acabar, tu vai ver que tu vai querer a mesma... Tu não vai querer mais ser o centro das atenções. Tu vai querer ir para uma mesa melhor, vai querer sentar com pessoas mais inteligentes. E aqui comigo, tá sentando na minha mesa, na minha casa, tendo um papo inteligente, de noite, 3 da manhã. E eu agradeço aqui as pessoas que estão assistindo essa live, esse horário aí, mesmo no meio da madrugada. É sinal que tu quer aprender, é sinal que tu tem esse afã pelo saber. Então, cara, eu agradeço a vocês por terem prestado atenção nisso aqui tudo, né, nessa nossa conversa. E eu quero deixar para vocês claro, lá do início que eu falei, cara, aqui ó, eu vou ler aqui, tá? O tempo que eu não tenho. O tempo nunca é pouco se ele é bem aproveitado. Se tu quer uma leitura específica sobre isso, cara, eu te aconselho a leitura desse livro aqui. Deixa eu clicar, ficar mais clarinho. Tá? Sêneca on the Shortness of Life, tá? Até tá escrito aqui o que eu falei, tá escrito na capa do livro, cara, ó. A vida é longa se você souber como usá-la. Agora que fui ver que é o subtítulo aqui que eles botaram exatamente o que eu falei para vocês. O tempo nunca é pouco se bem aproveitado. E lá na Serra vocês viram, cara, exatamente como a gente encontrou sentido, né? Viajar com amigos queridos, pessoas que te somam. Daniel Serafim ali, amigo meu, pessoa que te soma, sabe tudo, entende vinho, cara culto, gosta de saber, sabe? E é aquele tipo de amizade que tu pode estar junto porque ele é alguém que sabe realmente como tu é. Eu falo do meu jeito, até esse meu jeito, às vezes eu pareço meio agressivo, não pareço, ele me entende, eu sei como é que é nas coisas dele, a gente tá bem. E aí, quando eu falo da comunicação das outras pessoas, é exatamente a gente ter esse amor, por isso que a gente gosta do amor romântico, né? Porque a gente se entende com outra pessoa, quando a gente cria intimidade, como é muito uma intimidade sexual, intimidade de corpos, né? Como a gente está bem quando a gente está bem com a gente mesmo, ou o outro faz com que nós nos sintamos bem conosco mesmos, sendo quem nós somos. Aqui na internet com vocês, eu sou exatamente quem eu sou. Se tu gosta, não gosta, e tá tudo certo. A vida é assim mesmo. E aí, cara, lá naquele vale, lá no hotel, lá no Rio do Rastro Eco Resort, lá, eles estão na beira de um canyon, cara. Quando tu fica num canyon, cara, que tu olha aquele imenso vazio, brother. Tu enxerga como o vazio que às vezes tu enxerga na tua vida é pequeno. Como esses teus probleminhas da vida são pequenos. Como nada disso deveria doer em ti. Como nada disso deveria ser uma preocupação real. E aí tu volta a te questionar, o que é uma preocupação real de verdade? O que é um verdadeiro problema? Ou o que é uma tribulação que eu coloco mesmo na minha vida?
Então esses são os pontos que a gente conversou hoje aqui, que eu espero que tenha somado um pouco mais para vocês. Tá sempre fazendo um fechamento com tudo. Eu quero que vocês enxerguem aqui, cara, que tudo que a gente está conversando podem ser aulas vistas aleatoriamente, mas nosso grande objetivo aqui é que a gente tenha uma conexão de uma coisa com a outra, porque esse que é o estudo filosófico. Nesse primeiro ponto eu já falei para vocês, nós vamos discutir sobre percepção e claridade da vida. Tá? Depois que nós vencermos aí nesse primeiro, segundo, terceiro mês, tá? A gente, quando vencermos essa parte da percepção, nós vamos partir para a parte da ação. Então eu quero trazer para vocês ponto a ponto. Hoje aqui a gente trabalhou mais uma vez sobre a claridade da vida. O que me interessa, o que não me interessa, o que está no meu controle, o que não está no meu controle. Se o tempo é pouco ou é muito. E essa claridade, essa diferenciação, quem vai dar é tu. Quem vai botar o ponto dessa relatividade, quem vai dar é tu. Isso é claridade, eu quero ter na tua vida. Como o pensamento vem para dentro de ti, tu coloca ele no papel. Mantenha, cara, faz um caderno aí, cara, dos estudos, tá? E me marca depois lá que eu share no Instagram aqui depois, tá? É assim que funciona a questão do pensamento. Eu quero ter exatamente, pega a tua vida nas tuas mãos, pega o teu tempo nas tuas mãos e viva a tua vida. Não segue essas pessoas que ficam aí, com baboseira na internet. Pega quem vai somar pra ti. E aí tu escolhe quem soma. Talvez Conrado, tu soma na minha vida, me mantenha. Conrado, tu não soma, tu fala muito, eu não consigo assistir tudo. Tira fora. Lima. Pega algo até que tu te construa e que tu tenha certeza em ti mesmo. É assim que as coisas funcionam, tá? Então aí vocês assistiram aí nossa última viagem. Sábado começa outra, nós vamos pra Barcelona antes, depois a gente vai atravessar a França, né? Depois a gente vai até Zurique ali. Depois de Zurique eu vou pro Polo Norte lá. Vão ser dia 22 eu volto, vou passar uns 10 dias fora aí. Então, é um prazer estar conversando com você. Vou continuar com as nossas lives diárias aqui e vou deixar isso aqui gravada, tá? Para quem chegou agora. Bom dia para vocês, cara. Durmam com Deus aí, são 3 da manhã. Eu vou tentar dormir um pouco e amanhã às 9 eu tenho que trabalhar de novo, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado pelo carinho. E eu vou mandar aqui, cara, um abertinho com respostas, perguntas e respostas. E aí vocês mandam para mim o que vocês quiserem saber. A gente continua conversando, tá? Tchau, tchau.